O ano era 1999. O local, o Rio de Janeiro, onde estava acontecendo a cúpula América Latina, União Europeia. Um grupo de jovens diplomatas brasileiros se aproximou de mim com uma câmera. Não, naquele momento ninguém imaginaria que o iPhone um dia seria inventado. Aquele grupo, então, me pediu que eu tirasse uma foto deles quando um dos líderes que estava numa das salas passasse por ali. Não me disseram quem era. Instantes depois, a reunião foi encerrada. Quem saiu foi Fidel Castro, que gentilmente parou para tirar fotos com os funcionários do Itamaraty. Até hoje, não entendo por qual motivo não pedi para fazer uma foto minha ao lado de uma das figuras mais emblemáticas da história latino-americana. Mas naquela cúpula era um outro tema que marcaria a agenda do governo brasileiro. Fernando Henrique Cardoso e Jacques Chirac, presidente da França naquele momento, tomaram a decisão de iniciar negociações para a criação da maior zona de livre comércio do mundo, com um acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. Parecia um passo óbvio entre duas regiões culturalmente e politicamente próximas. Naquele momento, os europeus eram os maiores parceiros de investimento da América do Sul e um acordo cumpriria a missão de ampliar essa relação, principalmente diante de uma ameaça, claro, dos produtos e dos interesses americanos. Era também o momento dos grandes acordos comerciais. Com o fim da Guerra Fria consolidado, a crença no livre comércio como instrumento de desenvolvimento estabeleceu uma verdadeira seita. Nesta semana, eu conversei com o ex-primeiro-ministro português e que por anos negociou o acordo, José Sócrates. Ele relembrava como o projeto fazia parte do clima da época. Verdadeiramente, a relação entre a União Europeia e Mercosul e o acordo de comercial, como diz, vinha, digamos assim, estava de acordo com o clima da época. E o clima da época era um clima em que nós vínhamos do fim da Guerra Fria, da ausência de blocos, e como dizer, de uma certa, podemos dizer, de uma vitória democrática, uma extensão da democracia a vários países no mundo. E a globalização parecia, digamos assim, o grande tema político do mundo. O que se discutia era economia e tecnologia, inovação, cooperação económica, competição por produtos mais baratos, abertura de mercados. Isto é, vivíamos uma época de otimismo, basicamente, de grande otimismo. Havia ainda um sentido estratégico. Tudo isso foi perdendo ao longo destes últimos, como dizer, destes últimos 30 anos, ou 35 anos, desde 1990, 89, 91, enfim, 89, o fim ou a queda do Muro de Berlim, 91, o fim do regime soviético. Portanto, este acordo era, digamos assim, um acordo que serviria para acompanhar aquilo que parecia ser uma caminhada inexorável, uma caminhada que não tinha, digamos, oposição de ninguém, e era no sentido de uma maior interligação económica no mundo, isto é, a globalização económica. E isso fez, naturalmente, a aproximação entre estes dois blocos. A verdade também é que, de certa forma, o Mercosul
é inspirado no exemplo da União Europeia. A União Europeia nasce no final da Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de preservar a paz, com o objetivo de respeitar o direito internacional, de assegurar uma época de desenvolvimento, e julgo que isso foi também no que esteve por trás da criação do Mercosul. Mas ele mesmo admite que as dificuldades foram aparecendo. Nos anos que se seguiram, acompanhei dezenas de reuniões entre negociadores em Bruxelas, Roma, Lisboa, Paris ou Madrid. Em diversas ocasiões, o acordo esteve muito próximo de ser assinado. Vi traições, manipulações e dezenas de versões de propostas. Mas o que ninguém no Rio de Janeiro, em 1999, jamais imaginou é que 26 anos depois, o acordo sequer estaria concluído em todas suas etapas políticas e que as resistências seriam de tal dimensão. Ao longo dos anos, ele foi ficando obsoleto, tanto no que se refere aos temas, como no espírito de seu tempo. Temas ambientais e preocupações sociais, que jamais fizeram parte da agenda, passaram sim a ser exigências de uma nova sociedade. Produtos que sequer existiam em 1999, como no setor de tecnologia, passaram a ser chave no comércio mundial. E a China, que sequer existia como um ator de peso no comércio internacional, hoje é a maior ameaça aos interesses europeus e americanos na América Latina. De fato, a China é hoje o maior parceiro comercial de mais de 110 países pelo mundo. Para Sócrates, porém, esse acordo seria ainda mais importante agora do que em 1999. Eu sou muito favorável a esse acordo. Acho que esse acordo é mais importante para a Europa agora do que era antes. Por quê? Não. Bom, vamos lá ver. A Europa, do ponto de vista geopolítico, nos últimos, enfim, quando é que começamos a contar, mas enfim, talvez depois da última crise financeira, desde 2007 até hoje, isto é, nos últimos 15 anos, nos últimos 18 anos, enfim, é o ator político que mais declinou em termos de influência no mundo. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós temos hoje uma situação no mundo em que o principal parceiro político da Europa, os Estados Unidos, tem uma política agressiva no que diz respeito ao comércio internacional e à troca de bens, e de uma utilização um pouco, como dizer, um pouco excessiva, enfim, pôr as coisas numa forma que não seja agressiva para os Estados Unidos, mas excessiva das tarifas comerciais. E a utilização das tarifas comerciais para penalizar um comportamento de um país, para hostilizar um país, para dar, isto é, como um instrumento de política externa. Sim. E não de política económica. Eu acho isso uma novidade no mundo que foi muito negativa, e que produziu maus resultados para muita gente. Enfim, ainda estamos no princípio de tudo isso, vamos ver no final o balanço que se fará, mas produziu muito fracos e maus resultados, principalmente para os Estados Unidos. O ex-líder europeu admite que Trump teve de reverter as tarifas que impôs sobre o Brasil. Na relação, por exemplo, com o Brasil, basicamente os Estados Unidos tiveram que engolir
tudo aquilo que fizeram, não é? E fizeram isso porque realmente queriam utilizar as tarifas com o objetivo de condicionar aspectos da soberania interna, como foi o Brasil, o que era completamente incompreensível. Sua avaliação é de que, se em 1999 o acordo era parte de um cenário maior, hoje ele vai no sentido oposto às políticas protecionistas. E por isso seria tão importante. Este acordo entre Mercosul e a União Europeia vai contra o ar do tempo, vai contra os novos ventos e por isso mesmo é mais necessário para os dois parceiros, para o Mercosul e para a Europa. E espero que tenha sucesso. Porque isso seria bom para ambos os blocos económicos. Se os problemas existem dentro do Mercosul em relação à falta de unidade, se Milei e Lula sequer se falam, Sócrates deixa claro que essa também é a realidade da União Europeia hoje. Sim, repara, isso existe no Mercosul tal como existe na Europa. A unidade europeia já não é o que era, não é? Como todo mundo vê, não vale a pena disfarçar. A turbulência política interna da França e as divisões geopolíticas são também obstáculos. A Europa também está a atravessar um momento de grande turbulência. Você tem não apenas divisões internas muito significativas na Europa em termos geopolíticos, mas tem também dentro da Europa pontos de vista e sensibilidades muito diversos. E mais do que isso, tem alguns países importantes em que os seus governos têm posições muito frágeis, como é o caso da França, não é? E a França é um dos pilares da União Europeia, um dos pilares centrais da União Europeia. A instabilidade interna na França é muito preocupante. Enfim, é um país sem orçamento, é um país com um déficit orçamental muito significativo e é um país com uma turbulência política muito singular, que já não acontecia há muito tempo, não é? E não se sabe bem o que acontecerá com um elevado grau de impredutibilidade. Mas ainda assim, este acordo sobrevive. Ainda que a resistência exista, Sócrates estava convencido de que havia sim uma conscientização cada vez maior da importância do acordo entre vários governos europeus. Parece-me que, apesar de tudo, hoje não há dúvida para ninguém na Europa que é do interesse estratégico da União Europeia que este acordo seja assinado, que vá para a frente e que a Europa tenha uma projeção irradiante numa parte do mundo para compensar um certo declínio noutras partes do mundo. É assim pronto que eu vejo as coisas. Eu vejo este acordo como um acordo importantíssimo para a Europa. Eu fiz a Sócrates mais uma pergunta. Última pergunta: que mensagem esse acordo manda para nacionalistas, protecionistas e isolacionistas e esse grupo esse movimento? Como digo, este acordo vai contra o ar dos tempos. A atmosfera política é de valorização do que há de pior na história humana. O sangue, o sol, não é? O nacionalismo é o pior que há. O pior que há. O nacionalismo é responsável por todas as desgraças humanas que foram sempre feitas em nome
da nação, em nome da nação, das responsabilidades históricas, da memória histórica e sabe-se lá mais o quê. Ah, a cooperação entre as nações, eu com certeza que compreendo todas as expressões de nacionalismo, da identidade nacional. Agora, a identidade nacional não resolve o problema. O que resolve problemas é a cooperação entre as nações. Isso sim, acho que o mundo está cada vez mais necessitado de soluções regionais e globais. E que isso exige uma negociação com compromissos e com acordos que vão além das fronteiras, que vão além das identidades nacionais. Ah, e, portanto, vejo este passo, um passo na direção certa, enquanto vejo a história a regredir em muitos aspectos. Neste caso é um passo em frente, um passo muito significativo. E é um passo que vai digamos, que dá expressão àquilo que foram os grandes consensos do século passado, no sentido de fazermos do mundo um mundo de cooperação económica, de apostar mais na cooperação económica do que propriamente no desafio, na desconfiança e até na agressão entre nações. Eu acho que, como digo, o mundo tem já os suficientes pontos de atrito e de conflito para que esta negociação entre o Mercosul e a União Europeia seja vista como uma iniciativa muito positiva. Ainda que seja um dia aprovado, o acordo entre o Mercosul e a União Europeia terá de superar várias barreiras, inclusive a aprovação em parlamentos nacionais. Haverá ainda um período de transição e sua implementação completa não deve ocorrer antes de 2035. Mesmo assim, sua construção poderia ter sido talvez a resposta mais contundente que Brasil e Europa poderiam mandar neste momento ao nacionalismo e ao governo de Donald Trump. De Cabeça para Baixo é uma produção de Carta Capital. Eu, Jamil Chad, cuido do roteiro e da apresentação. A produção é de Mariana de Mello. A edição de som é do Carlos Mello e da Lola Magalhães. A coordenação editorial é de Thaís Reis Oliveira. Este episódio utiliza áudios da Agência de Notícias da ONU e das redes sociais de Jair Bolsonaro.